Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Hoje uma aula mais que especial, né? Essa aula está fazendo parte da programação da Semana do Conhecimento. E o tema escolhido, em breve nós saberemos o tema da aula e os nossos objetivos, mas excepcionalmente não teremos os recadinhos hoje para vocês, tá? Durante a Semana do Conhecimento, né? Nas aulas de Geografia. E vamos falar de algo também extremamente importante, que é esse elemento vital, né, importantíssimo para a vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Estamos falando da água, né, em vista do que estamos passando, principalmente aqui no estado do Paraná, né, estamos vivendo uma crise hídrica aguda, né, há mais de 50 anos não passávamos por uma situação semelhante. Então hoje, né, vamos fazer essa reflexão e colocar, né, esse elemento como o nosso bem maior neste momento. Utilizar esse elemento, água, né, para realmente para atender as nossas necessidades básicas, que são a nossa alimentação e a nossa higiene. Nesse momento nós devemos evitar o desperdício, né? Estamos enfrentando uma crise aguda não só no Paraná, mas no nosso país, né? Nunca tivemos ondas de calor tão significativas como estamos tendo aí nos últimos anos no nosso país, o mundo inteiro, né, com o fenômeno do aquecimento global, lugares que já passavam por crises crônicas, né, de falta de água, a situação vai se agravando. Então, o governo do estado e a nossa companhia de saneamento, a Sanepar, né, faz esse apelo que emergencialmente nós passemos a evitar o desperdício. E a meta é uma economia de 20%, né, na sua conta de água, na utilização dos seus metros cúbicos de água na sua residência. A gente precisa atingir essa meta com máxima urgência. Os nossos reservatórios, né, estão trabalhando muito abaixo da sua capacidade normal, né, e a estiagem se prolonga, as previsões não são tão animadoras, a gente pode enfrentar esse problema até o início de 2021, lá até fevereiro de 2021, a previsão climática. Isso não é uma confirmação, né? Não é uma afirmação que vai voltar a chover. E mesmo depois, mesmo que lá em fevereiro de 2021 a situação se regularize, nós devemos, né, direcionar um outro olhar em relação aos recursos hídricos. Né? A água, parar para refletir que a água não é simplesmente eu abrir a minha torneira, ela está à disposição. Tudo isso faz parte de um sistema de abastecimento que tem que ser conservado, né, em alguns momentos até preservado. Nós temos que cuidar das nossas fontes de água. É importante para o planeta e é importante para todos os seres vivos da Terra, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje tem tudo a ver com a água. A gente vai falar do papel, a participação do negro no primeiro sistema de abastecimento de água da cidade de Curitiba. Aí você fala, mas professor, por que a participação do negro? Aqui, no objetivo da nossa aula, a gente já desvenda esse mistério. O primeiro sistema de abastecimento de água da cidade de Curitiba teve um importante papel de um engenheiro chamado Antônio Pereira Rebouças Filho, que em pleno regime de escravidão no Brasil, né, que se findou no ano de 1888, o Antônio Pereira Rebouças Filho e o seu irmão, André Rebouças, né, desenvolveram obras de infraestrutura em vários lugares do Brasil. E uma dessas obras aqui na cidade de Curitiba, que tem a ver com o abastecimento de água da nossa cidade. Aqui a gente tem uma imagem do início do povoamento da capital do nosso ilustríssimo estado do Paraná, uma foto lá de 1693, né, a fundação da nossa cidade, oficialmente no dia 29 de março de 1693, quando o capitão povoador Mateus Martins Leme convocou eleições para a Câmara de Vereadores e a organização da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, onde surgiu a nossa cidade. Só a partir lá de 1840, mais ou menos, que a Curitiba foi elevada à categoria de cidade, e logo após isso, em 1857 aproximadamente, o Paraná deixa de ser uma comarca do estado de São Paulo. O Paraná era a quinta comarca da província de São Paulo. O Paraná torna-se independente e Curitiba, né, a nossa cidade, é escolhida para ser a capital da província do Paraná. Esses primeiros povoamentos tiveram origem com a extração do ouro, com o garimpo, com os faiscadores, né, que fazem o garimpo nos rios. Alguns subindo o rio Ribeira,
né? Chegaram até aqui os campos de Curitiba, outros garimpeiros vindo pela Serra do Mar, né? Chegaram e se instalaram ali onde hoje é o Rio Atuba, no bairro Alto, ali naquelas imediações. Com a escassez do garimpo do ouro, eles se deslocaram para essa região aqui, né? Que hoje encontra-se lá a Praça Tiradentes. Nós temos aqui em primeiro plano o Rio Belém e o lago, que faz parte lá do passeio público. Temos ao fundo a nossa igreja matriz, né? A sua primeira versão da Catedral de Curitiba. Ela ganhou algumas torres alguns anos depois, em 1800, depois foi demolida, em 1892 foi construída a catedral que nós conhecemos hoje, né? Lá na Praça Tiradentes, que é o marco zero do surgimento da cidade de Curitiba. Então, esse pessoal do garimpo, né, o ouro já escasso nos rios, veio ocupar essa região e desenvolver outro tipo de atividade, né? Plantio da erva mate, criação de gado, entre outras atividades primárias. Beleza? Vamos a um quiz aí, esse fácil, a gente acabou de falar sobre isso. É o marco zero da nossa capital paranaense. Letra A, a Praça General Osório. Letra B, a Praça Tiradentes. Letra C, a Praça Rui Barbosa. Ou letra D, a Praça Zacarias. Vai lá, pessoal, um quiz aí rapidinho, a gente já volta. E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos à correção do nosso primeiro quiz. A pergunta é o marco zero de nossa capital paranaense? Letra A, Praça General Osório. Letra B, Praça Tiradentes. Letra C, Praça Rui Barbosa. Ou letra D, Praça Zacarias. Estamos falando da Praça Tiradentes. Se você estiver em visita aí pelo centro da cidade de Curitiba, visite lá a Praça Tiradentes. A praça foi revitalizada, foi reformada, praticamente reconstruída algumas áreas, e você tem um chão, né, todo transparente de vidro, onde você tem ali a fundação, o marco zero da cidade de Curitiba, onde a gente viu aquela foto, né, anterior aqui, do primeiro povoamento da nossa cidade, ali, naquela região. Curitiba começa nessa região aqui da Praça Tiradentes. Vamos em frente e vamos já dar um salto aqui nessa hora. Vamos para o ano de 1894, que eu tenho uma planta de Curitiba, né? Aquela mesma região da Tiradentes, né? A formação das cidades é assim, né? Vem de um núcleo, de um epicentro e vai se formando a periferia ao redor, né? Então, nessa região aqui, nós já tínhamos mais ou menos 15 mil habitantes. Dentre esses 15 a 17 mil habitantes, ou até de 12 a 17 mil, depende aí da contagem que você encontra, depende do autor, da bibliografia, varia entre 12 e 17 mil pessoas, sendo uma parte, 2 mil pessoas mais ou menos, uma população de escravos, né? E a cidade já crescendo. As outras cidades no Brasil já tinham uma organização com relação ao abastecimento de água. Então, nesse período aqui, né, colonial ainda, os chafarizes eram o que havia de mais moderno para o abastecimento de água. Então, o oferecimento de água nos chafarizes, nas torneiras públicas, já acontecia no Rio de Janeiro, na cidade do Recife, em São Paulo, né, e Curitiba, devido à sua importância já no cenário nacional, também a população ansiava por um sistema de abastecimento nessa categoria de chafariz, né? Então, a água, como eles se serviam de água nesse período aí? O pessoal tinha alguns olhos d'água, algumas bicas espalhadas pela cidade. Curitiba tem essa característica, né? É uma cidade que tem muita água subterrânea, nós temos uma quantidade de rios
muito grande, estamos próximos aos mananciais da Serra, né? As nascentes aqui da Serra do Mar. Então, espalhado pela cidade, na Praça 19 de Dezembro, por exemplo, na Rua Marechal Deodoro, existiam duas bicas que foram apelidadas de Carioca de Cima e Carioca de Baixo, porque elas já apresentavam uma estrutura, né, física por armazenamento da água, como se fosse um sistema de uma mini cisterna ali. Para armazenamento da água, era feito de argila e óleo de baleia para dar a liga, né, para fazer como se fosse uma estrutura hoje de concreto, de cimento, cal que a gente vê hoje. E as pessoas chegavam com o seu balde ali, serviam-se da água, né? Essas fontes eram vigiadas, a maioria tinha vigilância dos regimentos de infantaria que existiam na cidade, para controlar ali a não contaminação, né, dessa água, porque já nesse período da história, os governos, né, de Curitiba têm essa característica de se preocupar com o atendimento de qualidade oferecido aos cidadãos da nossa cidade. A nossa cidade é conhecida no Brasil todo, em alguns lugares do mundo, por ter essa característica, oferecer bom serviço. Então não era permitido que a água fosse poluída, que era oferecida à população. Mas não era suficiente, a população estava crescendo, né, e necessitava de outras fontes de água. E lembrando só que é chamado de Carioca, né, devido ao Rio de Janeiro já ter uma estrutura, um sistema de abastecimento, que hoje são os Arcos da Lapa, lá era um duto de abastecimento de água na região do Rio de Janeiro. Aí em Curitiba, a primeira atitude foi a construção do bebedouro do Lago da Ordem, em 1853. Né? Ele existe lá até hoje, não essa estrutura da imagem, mas essa aqui. Né? Ele durou até a década de 70, você tem imagens aqui. Por que foi construído esse bebedouro? Ele atendia às necessidades humanas, né, para aquela região. Mas tinha o problema também de saciar a sede dos animais, né? Os veículos eram muito movidos a tração animal, os cavalos. E mais uma vez, preocupados com a qualidade da água, os governantes ficaram atentos a isso, né, e construíram uma parte só para que os animais se utilizassem dessa água, né? Para não haver a contaminação nas outras fontes. Vamos mais um quiz aí, número 2. A cidade de Curitiba teve sua origem como consequência de uma atividade de mineração. Qual atividade foi essa? Letra A, extração de minério de ferro. Letra B, exploração de diamantes. Letra C, o garimpo de ouro. Ou letra D, a extração de carvão mineral. Vai lá, quiz é rapidinho, já voltamos para corrigir. E aí, pessoal, vamos lá, o oitavo ano, tá fácil essa, né? A cidade de Curitiba teve sua origem como consequência de uma atividade de mineração. Qual atividade foi essa? A letra A, extração de minério de ferro. Letra B, exploração de diamantes. Letra C, o garimpo de ouro. Ou letra D, extração de carvão mineral. Resposta correta, o garimpo do ouro. Então, esse pessoal que garimpava veio até subindo o Rio Ribeira, ou atravessando pela Serra do Mar, no garimpo do ouro, os faiscadores, né, que usavam suas bateias e tentavam garimpar o ouro nos rios. Aqui, voltando a falar das fontes de água, né, só lembrando, eu vou voltar nessa imagem aqui, ó, eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Aqui, em 1894 também, o crescimento da população se deu pela chegada de imigrantes e migrantes também, migrantes com migrações internas. Recebemos aqui gaúchos, catarinenses, fluminenses, pessoal vindo do Rio de Janeiro também.
em algumas outras localidades do Brasil, mas principalmente na década de 1870, mais ou menos, meados de 1870, a chegada dos imigrantes, dos italianos, dos poloneses, dos alemães, dos ucranianos, e isso fez com que o contingente populacional crescesse de uma forma já acelerada, né? Vamos voltar lá no nosso slide. Aqui uma imagem da atual Praça Rui Barbosa, aí uma imagem da década de 40, mas aí a gente começa a falar já do importante papel do engenheiro, do Antônio Pereira Rebouças Filho, esse engenheiro negro que veio da Bahia, né, para trabalhar esse primeiro projeto desse microabastecimento aí da cidade de Curitiba, né, que vamos considerar já como um sistema de abastecimento, envolveu um encanamento, todos estudos aí para o abastecimento. Então, a Praça Rui Barbosa era chamada de Praça da Cruz das Almas, ou outras denominações, né, o campo do Olho d'Água, onde as pessoas se serviam também, era mais uma fonte, né, onde se buscava água. Na chegada do Antônio Pereira Rebouças Filho, esse baiano nascido em junho de 1839, no dia 13 de junho, em Cachoeira, na Bahia, né, quem conhece a cidade de Curitiba sabe que nós temos duas homenagens aí feitas aos irmãos Rebouças, né, o André e o Antônio, que é a Rua Engenheiros Rebouças, onde fica a sede da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e também fica no bairro Rebouças, em Curitiba, né? Além dessa obra do primeiro sistema de abastecimento, os irmãos Rebouças trabalharam com a urbanização daquela região ali do bairro Rebouças, porque ali era o polo industrial, era o centro industrial da cidade de Curitiba. E a organização, né, toda urbanística foi feita pelo Antônio e pelo irmão dele. Então, em 1864, o Antônio Rebouças seguiu para Curitiba, junto com o André, e olha só, em regime de plena escravidão, né, eles não eram escravos, eram filhos de um advogado, um diplomata brasileiro, estudaram no Rio de Janeiro, né, se formaram em Direito, depois estudaram Engenharia Civil, viajaram para a Europa, e ele foi chamado para ser chefe chefe engenheiro da construção da Estrada da Graciosa, que foi concluída em 1873. Realizou também o projeto e projetou a estrada Curitiba-Antonina, a ferrovia também, Curitiba-Paranaguá, foi construída pelo Antônio Rebouças, e a ponte sobre o rio Piracicaba, junto com o André Rebouças, foi a primeira em concreto armado do Brasil, com armação de ferro e tudo mais. Então, e lógico, as torneiras públicas que a gente vai ver na sequência, que foi um projeto idealizado pelo Antônio Rebouças. Então, vindo para Curitiba, ele passou aqui, ó, pelo campo da Cruz das Almas, acompanhado do presidente da província do Paraná, o ilustríssimo senhor, excelentíssimo Venâncio Lisboa, e serviu-se daquela água, né, achou que a água tinha uma boa qualidade e sugeriu, né, com o crescimento da região ali da Praça Tiradentes, do Alto São Francisco, que fosse realizado um projeto de canalização dessa água até mais próximo das áreas urbanizadas, ali justamente na região da Praça Zacarias, que era chamada de Largo da Ponte, ou Largo do Zacarias. Era uma importante passagem de tropeiros por essa ponte, né? Ele era uma ligação importante ali. Aí essa aqui é uma foto de época do chafariz da Praça Zacarias, no ano da sua inauguração, né? Quem conhece a capital, ali na Praça Zacarias, próximo da Praça Osório, da Travessa ali da Luiz Xavier, do Palácio Avenida, né, onde tem as apresentações no período do Natal, que tem o coral infantil, né, que canta ali. Na Praça Zacarias tem um chafariz com algumas torneiras, né, e esse chafariz tem uma história já de mais de 2 séculos, que ele já mudou de lugar, né, algumas vezes, mas ele foi idealizado, realizado o projeto pelo Rebouças e foi o primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba, oferecendo água nessas torneiras públicas. De início, o Venâncio Lisboa, o presidente da província, já estava quase declinando o projeto, achou que não seria importante, né? E se realmente o engenheiro negro seria capaz de fazer tal obra. Então, o Antônio Rebouças fez isso, detalhe, no seu horário de folga, nos dias de folga, e foi em busca do material, né, que a princípio seria o único custo do projeto, os canos de cobre para fazer a tubulação até chegar no chafariz, mas isso ainda acabou sendo o mais custoso do projeto. As indústrias do Brasil não tinham capacidade de produzir tal material,
Então teve que ser buscado de fora, veio importado por uma siderúrgica do estado do Rio de Janeiro. Então o custo foi exorbitante, mas trouxe o que a população esperava. Aqui, outro serviço importante dos aguadeiros, que também faziam parte desse sistema. Nós tínhamos 3 opções aí nesse sistema de abastecimento. Quem tinha posses e escravos, os escravos buscavam a água nessas torneiras, né? Tinha um problema, né? Essa vigilância era importante porque dava às vezes causava conflitos no período de estiagem, quando a água era escassa, né? Essas torneiras ficaram por décadas sendo a única opção de água ali para o pessoal da região, né? Tinham conflitos entre os escravos que tinham que levar as águas, os aguadeiros ou os pipeiros de Curitiba, né? Esses cidadãos que prestavam esse serviço, abasteciam seus tonéis, né? Iam nos rios distantes buscar, agora tinham essa opção. Quem tinha posses e não fez a opção por não ter escravos, contratava o serviço dos pipeiros aqui, dos aguadeiros. Aqui está o Inhodito pipeiro, que na época oferecia um galão entre 30 a 35 litros de água, custava 2 tostões. E isso era entregue nas residências, era um serviço já de abastecimento. Ou a pessoa ia por sua conta própria buscar essa água, né? Então esse sistema funcionava desta forma. Aqui uma foto mais atual, né, da Praça Zacarias. Aqui esta estrutura, a parte de cima, ainda é a original, esse bloco aqui, sextavado, se a gente ver na foto mais... Aqui, ó, essa parte de baixo também, o bloco sextavado e a torre, né, e as torneiras. Elas não são mais as torneiras da época, né, lá do século XIX, mas no dia 8 de setembro de 1871, coincidentemente dia da padroeira de Curitiba, né, este engenheiro baiano, negro, né, em pleno regime de escravidão, entregou essa obra para os cidadãos, né, da nossa capital paranaense. Beleza? Vamos fazer um último quiz, é o último da nossa aula, número 3. Um grande engenheiro baiano que participou de importantes obras de infraestrutura no Brasil e especialmente na cidade de Curitiba. Letra A, Antônio Pereira Rebouças Filho. Letra B, Jaime Lerner. Letra C, Oscar Niemeyer. Ou letra D, José Diogo da Rocha. Vai lá, 1 minutinho para vocês. E aí, oitavona, isso é tranquilo, né? A gente falou muito sobre ele aqui. Esse grande engenheiro baiano que participou de importantes obras de infraestrutura no Brasil, né? Não foi só aqui na cidade de Curitiba, ele e o seu irmão, foi o ilustríssimo senhor Antônio Pereira Rebouças Filho. Infelizmente, a obra de maior vultuosidade que ele construiu aqui, que foi a ferrovia Curitiba-Paranaguá, ele não teve a chance de vê-la em funcionamento. Ele acabou falecendo muito jovem, aos 34 anos, vítima de doença. Beleza, galera? Então, o que nós vimos hoje foi a participação do negro nesse primeiro sistema de abastecimento da cidade de Curitiba. Lembrando, o papel do negro foi ressaltado aqui por esta característica, né? Surpreendente, hein? Engenheiros negros, irmãos baianos, né? Nordestinos, estudaram na Europa, filhos de diplomatas e advogados, e mostraram ao que vieram, né? Que não importa a cor, o time ou a crença do cidadão, o que vai na nossa cabeça é o que faz a diferença, né? A gente tem que diminuir esse abismo cultural que existe entre nós e as outras etnias, principalmente, os outros gêneros. Tudo isso tem que ser estreitado, a gente tem que ultrapassar esse abismo aí. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia, edição especial Semana do Conhecimento. Até a próxima!